Depois de uma semana de debates em Fortaleza, na segunda Conferência Internacional Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento, reunindo os mais conceituados especialistas do mundo em meio ambiente, uma constatação: é preciso agir rápido para evitar um desastre ambiental num futuro não muito distante. Estudiosos, pesquisadores, técnicos e cientistas deram palavras de alerta sobre o processo de desertificação que avança em diferentes regiões do planeta. No Brasil, a área mais suscetível à degradação é o Nordeste. No semiárido, a desertificação atinge mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Diagnosticado o problema, identificadas as soluções a curto, médio e longo prazos, o que fazer? É o que vamos mostrar no programa Conhecer de hoje. Processo avassalador. Desertificação ameaça degradar 120 milhões de hectares do planeta em 10 anos. Ameaça a segurança alimentar. Em 4 décadas, 1/3 das áreas cultiváveis no mundo pode estar perdida. Terra empobrecida e futuro produtivo em risco. Desgaste do solo pode fazer a produção agrícola brasileira ter perda de 8 bilhões de reais em 10 anos. Cuidar enquanto há tempo. Autoridades do mundo todo pensam estratégias para barrar o avanço da degradação. O programa Conhecer está no ar. O processo de desertificação no planeta é crescente e ameaçador. Esta foi uma das constatações da segunda Conferência Internacional do Clima, a CID+18, que reuniu representantes de 100 países neste mês em Fortaleza. O Brasil está inserido no cenário de degradação pelo semiárido nordestino. No Ceará, segundo levantamentos de ambientalistas, a desertificação nas áreas de Caatinga chega a atingir quase 60% do estado. O problema é consequência do empobrecimento do solo, castigado por constantes secas e pela ação incorreta de técnicas de manejo. Caminhar por entre os arbustos da Caatinga, pisar nessa terra seca e sentir o calor do sol impiedoso que castiga o lugar. Quando falta chuva, é esse o cenário do sertão nordestino. Tudo parece sem vida. A vegetação acinzenta, as folhas não se sustentam nos galhos. O gado padece. Morre uma fonte do sustento do sertanejo. Essa é uma imagem dura, que prova o sofrimento, a dor, a luta de um povo para sobreviver em seu torrão. Mas se o clima é um fator adverso à abundância de espécies, algumas fazem questão de lembrar que não esqueceram e nunca esquecerão desse solo árido. É nele que gostam de nascer, crescer e proliferar. Dele brotam o mandacaru, o xique-xique e as palmas, plantas típicas, originalmente pequenas no porte, mas grandes em sua importância para manter os rebanhos em tempos difíceis. Esse barulho já é conhecido por aqui. Lentamente, a velha caminhoneta se aproxima da casa dessa pequena propriedade rural que fica no sertão dos Inhamuns. É o seu Zé Pereira, que está chegando. Ele traz alguns amigos, que trabalham no local. Juntos fazem o esforço. Retiram da carroceria os galões de água e os levam até o quintal. O trabalho não terminou ainda. Cuidadosamente, José Pereira coloca água no pote para manter o líquido fresquinho durante todo o dia. Será assim a semana inteira, o mês inteiro, o resto do ano, até que volte a chover nesse canto do estado. Enquanto isso não acontecer, a rotina para conseguir água será a mesma. Quando eu venho direto de Independência, eu trago uns baldes lá, mas só que não é suficiente. Chega aqui, eu vou pegar num cacimbão aqui no vizinho, outra propriedade aqui a torno de mais de 1 quilômetro. Aí trago aqui para água de beber. Para os bichos até que a gente está tendo de um poço também, é puxado, energia e tal, é com sacrifício, mas a gente está tocando. Mas para o consumo humano mesmo é meio complicado. Zé Pereira mora no município de Independência, numa das regiões mais secas do Ceará, os Inhamuns. Os municípios que compõem essa região são duramente castigados pelo verão impiedoso do Nordeste brasileiro. Essa é uma área que sofre um sério risco de daqui a alguns anos não ter condições de produzir absolutamente nada. As constantes estiagens empobreceram o solo e não existe água suficiente para irrigar a terra, cultivar e manter os plantios, nem produzir o pasto quando chega o verão.
Nesse local onde nós estamos, seu Zé Pereira quer construir um açude. Os serviços seguem um ritmo lento porque seu Zé Pereira não tem máquina adequada para fazer a escavação do solo. O objetivo dele aqui é reter água da chuva para fazer pasto para alimentar o rebanho. Enquanto o açude não é concluído, seu Zé Pereira alimenta o gado com técnicas rudimentares. Os amigos do seu Zé Pereira, na verdade, trabalhadores da fazenda, seguem para o campo. Levam, é claro, a esperança e suas foices para facilitar a tarefa para a qual foram designados. Tarefa árdua. Nós acompanhamos a jornada. Uma cerca aqui, outra ali. Depois de mais 1 quilômetro de caminhada sob um sol escaldante, encontramos os agricultores cortando o xique-xique. Não é preciso tanta força. A foice passa pelo tronco do xique-xique com enorme facilidade. Mas é preciso sim cuidado, jeito, habilidade para não se ferir com os espinhos do xique-xique, principalmente no transporte, que é feito com o próprio instrumento cortante até um pequeno amontoado de pedaços da planta. A esses amontoados, desorganizadamente espalhados pelo terreno, o sertanejo dá o nome de coivaras. Elas são queimadas. O fogo as consome rapidamente. Se o ambiente já era quente pelo poder abrasador do sol, agora está mais quente ainda com as labaredas que sobem das coivaras. É preciso separá-las para evitar que o fogo se espalhe pelos arbustos e provoque uma grande queimada no local. O fogo queima o xique-xique, mas não elimina os espinhos. Os pedaços queimados da planta são espalhados e servem de comida para o gado. É a comida forjada da necessidade que sustenta o rebanho na falta da pastagem adequada. Dá dó ver o gado se alimentando. As vacas e os bois tentam se livrar dos espinhos. Um sacrifício para se manter vivo até a próxima quadra invernosa. Mas será que o xique-xique consegue nutrir o rebanho durante todo esse tempo? É um complemento, assim, porque não tem outra coisa, né? Não tem o capim, isso aí é em vez do capim, da folha que não tem, a folha também está quase acabada, quer dizer que só tem isso. Aí, quando o bicho fica mais magro, ele está mais fraco, você tem que dar um milho, resíduo, outra coisa. Mas, de qualquer forma, ele tem que ter esse complemento. Por hoje, o rebanho do seu Zé Pereira está alimentado. Por enquanto, as 60 cabeças de gado resistem à falta de pasto e aceitam um improviso de um produto salvador que a natureza oferece para compensar o sofrimento que ela mesma impõe às vidas que caminham por esse chão, onde homens e animais se ajudam na luta pela sobrevivência. Problema nosso. Veja quais são os fatores pontuais que, juntos com efeitos naturais das mudanças climáticas, fazem avançar a desertificação no Brasil. Problema de todos. Na América Latina, a desertificação destrói por ano quase 3 bilhões de toneladas de camada arável do solo. Saiba o que autoridades brasileiras e estrangeiras planejam para conter o avanço da degradação. O Brasil possui uma enorme área degradada e ameaçada pelo processo de desertificação. Cerca de 1.500 municípios fazem parte do semiárido. Saindo de Minas Gerais, passando por todos os estados do Nordeste e terminando no estado do Espírito Santo, são mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de terra seca. A aridez transforma o solo e o deixa improdutivo. O Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com outros ministérios, como o da Integração Nacional, vai investir em projetos de recuperação de áreas degradadas com a colaboração de estados e municípios. A expectativa é que, nesse primeiro momento, sejam gastos 200 milhões de reais em projetos executados por órgãos federais e estaduais. Ovinos e caprinos, que povoam as regiões semiáridas do Brasil, são mais resistentes ao clima e às precárias condições de alimento durante as estiagens. Já para o gado, o xique-xique é considerada a última alternativa de alimentação para os rebanhos. Os pássaros consomem seus frutos. O gado come seu tronco. Segundo especialistas, o xique-xique possui proteínas, fibras, sais minerais, carboidratos e água, propriedades extremamente necessárias aos animais.
Mas essa técnica rudimentar de alimentar o gado com a queima do xique-xique da palma, apesar de ser uma alternativa viável para os pequenos produtores em tempo de seca, nem sempre dá certo. Por exemplo, essa garrota aqui, ela é bem nova e não está se dando muito bem com a forrageira. Eu vou conversar com o Zé Pereira, que é o proprietário do animal, está trazendo o animal lá da outra propriedade que você tem. O que foi que aconteceu com a garrota, que é a filha do coração lá, a filha da vaca coração? É que lá ela é o seguinte, ela não estava se dando bem, né? Eu comecei a queimar o xique-xique, o gado mais o adulto, tá começando, tá pegando, tá indo. Aí eu vi que ela não vai conseguir sobreviver lá. E eu tenho que trazer para dar um milho, um resíduo e ensinar também a comer o xique-xique. Mas tem que dar outra ração para que ela possa reagir. Que se ficar lá, ela não vai reagir, não. Apesar de serem encontradas com abundância nas regiões semiáridas, plantas como o xique-xique, o mandacaru e a coroa de frade também sofrem com o processo avassalador da desertificação no Nordeste brasileiro, que é um retrato fiel do que acontece em pelo menos 11 países da América Latina, onde são perdidas a cada ano cerca de 2,7 bilhões de toneladas da camada arável do solo, provocando um prejuízo de aproximadamente 27 bilhões de dólares. No Brasil, a desertificação de regiões semiáridas avança a passos largos. A preocupação dos especialistas está voltada principalmente para a vegetação de caatinga. Essa paisagem que nós estamos vendo agora é cada vez mais comum no semiárido brasileiro. De um lado, uma área em pousio, formada por plantas muito comuns da caatinga, como por exemplo juremas e sabiás. Desse lado de cá, uma área totalmente desertificada. Nessa área hoje, a gente só pode ver mesmo pedras. Essa aqui é a área que ela está totalmente em processo de desertificação, como você está vendo. E outra coisa, o processo de desertificação aqui, isso aqui é acelerado. Do outro lado, o proprietário ele teve cuidado, deixou esta área em pousio. O que é que significa isso? Aqui ele já não está mais desmatando, ele não está mais queimando. E a terra, ela está se recuperando. Você já começa a ver alguns exemplares do juazeiro, do jucá, tem o mufumbo. Agora, a predominância aqui é a jurema, que na realidade é uma planta, é uma árvore tipicamente, né, digamos assim, de caatinga, de semiárido também, é outra planta, segundo os estudiosos, que comprova todo esse processo avançado da desertificação aqui no estado e nessas áreas também em processo de degradação. E aqui você tem dois lados, a área degradada, o deserto propriamente dito, a coisa que é tão severa que o próprio sol, a equação do sol que é tão forte, as próprias pedras você está vendo que elas estão rachando, e do outro lado a natureza tenta se recompor. Então é preciso que o homem, tá entendendo, deixe essas áreas em pousio para que ela volte todo esse processo natural da recuperação. Cenas assim, como a paisagem seca do sertão dos Inhamuns, são cada vez mais preocupantes em outras partes do planeta. Na África e na Ásia, os índices de aridez do solo em certas regiões variam de 0,05 a 0,65. Para quem entende do assunto, esses são índices alarmantes. Nessas condições vivem cerca de 2,6 bilhões de pessoas. E elas já se conscientizaram que é preciso fazer mais para evitar uma tragédia ambiental num futuro não muito distante. Essa mobilização já começou há algum tempo. A Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, foi um passo importante para discutir as mudanças climáticas e os efeitos que elas têm causado na natureza. Esse ano, o Brasil voltou a ser palco de debates em torno dos mesmos temas. O Ceará, durante uma semana, se transformou no centro das atenções de ambientalistas, estudiosos, pesquisadores e cientistas. Representantes de mais de 100 países vieram ao estado para discutir as causas e os efeitos do processo de desertificação no mundo inteiro. A constatação é que a situação é muito grave. Realmente, as regiões semiáridas elas estão com seu futuro comprometido. A questão das mudanças climáticas já estão sendo sentidas em muitas dessas regiões e as populações estão sofrendo. E no futuro essa situação tende a piorar e, portanto, é preciso que haja um grande esforço internacional e nacional, uma focalização de políticas públicas voltadas para desenvolver essas regiões de forma sustentável, levando em conta essa ameaça de mudanças climáticas. No Brasil existem quase 1.500 municípios na região do semiárido. São eles os que concentram a maior parte da pobreza no país. A seca, portanto, está diretamente relacionada às condições sociais da população. No semiárido brasileiro, o processo de desertificação se estende por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, atingindo toda a região Nordeste e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Mais de 1.300.000 km², que envolve quase 35 milhões de pessoas, não é? Então veja, pela abrangência territorial, da suscetibilidade de edificação, né? Por nós entendermos que, e os dados indicam isso, né? Que mudanças climáticas é um tema concreto, não é? Há de fato uma preocupação mundial em relação a esse tema, não é? Minimamente precisamos ficar muito atentos. Representantes do Ministério do Meio Ambiente estão debruçados sobre o problema que, em nosso país, é causado por vários motivos. Além dos efeitos naturais das mudanças climáticas ao longo dos anos, aqui existem fatores pontuais. Há toda uma discussão do aquecimento global, né? E como isso interfere na dinâmica do clima, por exemplo, nas regiões semiáridas, né? Notadamente, as regiões semiáridas são as que mais sofrem com as mudanças climáticas, ponto. Uma outra questão são as ações, vamos dizer assim, de âmbito local, âmbito regional e local. Como é que o homem utiliza a sua terra, né? Quais são as políticas que dialogam com as pessoas que estão utilizando suas terras, não é? Quais são as técnicas que permitem que as pessoas se planejem no decorrer do ano, não é? Uma vez que você tem um período de chuva localizado. Como é que nós preservamos a caatinga, porém usando-a? Preocupado com o avanço da desertificação no semiárido, o Ministério do Meio Ambiente deverá receber um aporte de R$200 milhões do governo federal para investir em programas de combate a esse fenômeno. Os recursos serão gastos em projetos elaborados junto aos governos estaduais e municipais. Nós temos aí uma agenda de 2011 muito forte em relação à implementação desses planos, né? Identificar territórios prioritários dentro dos estados para atuar decisivamente em questões bastante específicas e pragmáticas. Por exemplo, a questão da água, a questão do uso da terra e a questão do reflorestamento, por exemplo, né? São temas que nós estamos elegendo já agora, além de nos planejando para 2011. Daqui a pouco, no programa Conhecer, futuro produtivo em risco. Desertificação pode fazer produção agrícola brasileira ter perda bilionária nos próximos anos. Iniciativas individuais. Segmentos da sociedade fazem ações pontuais que ajudam a reverter de forma lenta, mas eficaz, os efeitos da destruição do solo. A seca já foi responsável por um grande processo migratório no semiárido brasileiro. No passado, muitos nordestinos deixaram filhos e mulheres para tentar vida nova em outras regiões do país. Os filhos cresceram, as mulheres ficaram e construíram história. Pouca gente percebe, mas a mulher também é uma das maiores responsáveis por essa transformação no Nordeste. Suas mãos cuidam dos filhos e da lavoura. Sua habilidade produz alimento e artesanato. Pequenos projetos vêm, na verdade, mudando a dura realidade no sertão cearense. E outros, bem maiores, focam a família, como a célula de desenvolvimento também da região. São os perímetros irrigados, que fixam o sertanejo na terra e promovem o desenvolvimento, com fornecimento da água para a irrigação do cultivo de produtos essenciais à vida. Juntos, eles conseguem reverter o empobrecimento do solo no sertão nordestino. No auditório do Centro de Convenções em Fortaleza, as falas dos representantes de mais de 100 países sobre o processo de desertificação no mundo foram duras. E, em sua maioria, abordaram uma preocupação extrema com as próximas gerações do planeta. A própria ONU, Organização das Nações Unidas, acredita que daqui a 40 anos perderemos mais de 1/3 das áreas cultiváveis em todo o mundo. A segurança alimentar de 9 bilhões de pessoas estará em risco. Se nada for feito para reverter o atual quadro, nos próximos 10 anos, cerca de 120 milhões de hectares serão degradados. No Brasil, segundo pesquisadores da Embrapa, a produção agrícola poderá ter uma redução de até 7,4 bilhões de reais, um grande prejuízo para a economia do país. Os cientistas trouxeram para si uma grande reflexão sobre a degradação do meio ambiente em todo o planeta. Mas a conferência também mostrou que existem soluções práticas que podem frear o processo de desertificação no mundo. Dentre todos os países participantes da segunda Conferência Internacional Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento, o Brasil pode se orgulhar de patrocinar vários projetos governamentais e não governamentais para, num primeiro momento, minimizar e, num segundo momento, reverter os impactos da desertificação.
A educação é um passo importante, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Portanto, é preciso investir num trabalho de reeducação sobre o manejo florestal nas áreas ameaçadas pela desertificação. O manejo florestal é assim, a técnica que a gente tem para gerenciar uma floresta natural de maneira que você possa se beneficiar em termos dos seus produtos e não comprometa a manutenção dos serviços ambientais e a conservação da biodiversidade. Um desses importantes projetos que visam conscientizar os sertanejos e contribuir para o desenvolvimento sustentável nas regiões semiáridas está nas mãos das mulheres sertanejas. Esse vídeo institucional, exibido no estande do Ministério do Meio Ambiente, mostra as iniciativas de mulheres que vivem na Caatinga. Poucos conseguem ver e reconhecer a importância do trabalho delas nesse processo de convivência com a seca no Nordeste brasileiro. Mas as mulheres têm, sim, um papel fundamental nesse contexto. E não apenas no trato com a família. A mulher também produz renda e ajuda a mover a economia no semiárido. As mulheres da Caatinga são as fortalezas, né? Tanto por ser a maior população desse bioma, quanto pela sustentabilidade, né? Em épocas de seca, os homens em geral migram, saem e as mulheres ficam com as famílias, sustentando suas terras e agora também produzindo, né? Favorecendo a economia familiar através da produção do artesanato, do beneficiamento de alimentos. Os produtos feitos pelas mãos das mulheres do semiárido também foram expostos aos visitantes que participaram da ICIT. Não muito distante do estande do Ministério do Meio Ambiente, outro espaço reservado à Associação Asa Branca, que reúne as reservas particulares do patrimônio nacional, serviu como estímulo aos jovens que defendem o meio ambiente. A gente entende que preservar não é só de dentro para fora, mas muito mais de fora para dentro com os nossos entornos. E a gente percebe que há um estigma de que Caatinga não tem valor. Então, há muito a gente tem essa ideia de tentar elevar a autoestima, né, do local. E começamos pelos jovens adultos. Nesse outro estande, uma outra experiência também chamou a atenção dos visitantes da ICIT. Essas frutas vieram dos perímetros irrigados do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, os 37 perímetros, que surgiram no entorno dos mais de 300 açudes públicos construídos pelo órgão federal, têm hoje quase 124 mil hectares irrigáveis, onde se produz uma grande diversidade de frutas e verduras. São projetos de grande porte, que têm condições de barrar o processo de desertificação no país e fazer muito mais. Não somente desertificação, como o ganho socioeconômico da região. Eu posso citar como exemplos não somente o Tabuleiro de Russas, mas outros perímetros que transformaram a cidade, como é o caso de Morada Nova, Fidalgo no Piauí, Moxotó em Pernambuco e tantas outras regiões desérticas sofridas, aonde o perímetro irrigado tem uma função socioeconômica violenta. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos.